Fala, amigos colorados, tudo bem com vocês? Um bom dia de terça-feira e o Antunes aqui trazendo novidades sobre o Internacional para você ficar sempre bem informado e com conteúdo fresquinho sobre o Colorado, tá bom? Vamos falar sobre uma novidade sobre Bernabé que reforça a grande atuação da direção do Inter e cabe aqui sim um elogio nesse aspecto, nesse sentido, nessa contratação de Bernabé. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? E vamos falar também o porquê que não se ouve tantas informações da direção do Internacional sobre as contratações que está deixando a torcida do Inter ansiosa. Vamos falar sobre isso? Então eu te convido, você que é novo no canal ou você que acompanha, mas ainda não é inscrito por algum motivo, cara, é de graça, ajuda muito o canal e você ajuda a ter aquela interação entre o torcedor colorado. Não ajuda só você ajuda a massa colorada a interagir e a gente criar um pouco mais de engajamento aqui no canal. Então, deixa o joinha, te inscreve no canal, ativa as notificações, você dá uma força enorme para o nosso trabalho, tá bom? Pode ter certeza que você vai ser recompensado por ajudar o nosso trabalho também, tá bom? Então, assim, se inscreve, faça o comentário aqui embaixo que eu gosto de ler todos os comentários que a galera faz aqui. Pessoal, é o seguinte, a torcida colorada está bastante ansiosa por contratações, por anúncios, como é nesse momento, nessa época, com qualquer clube de futebol no mundo. Sempre em época de reestruturação, época de pré-temporada, os torcedores estão ansiosos, porque os torcedores querem ver o seu time melhorando. E nós sabemos que a direção do Inter nos passa a impressão que está lenta e está devagar em termos dos anúncios. E isso faz com que, claro, cada um pense assim, a direção não está fazendo nada, a direção está parada, a direção não está vendo que precisa contratar. E ontem, quando o Olavo Bisol ele, estava na apresentação do Vitinho, ele foi perguntado sobre esse assunto. E aí ele deixou claro, muito claro, que a direção do Inter não está parada, que a direção do Inter está sim muito atuante no mercado. Mas, pelo mercado estar difícil de contratar, por ter muitos clubes aí, e com dinheiro, SAFs, etc., que estão no mercado como corvos atrás de... Né? Então, assim, a direção do Inter adotou a postura de trabalhar na maneira mais silenciosa possível. E o que é isso? Traduzindo para as pessoas, o que é trabalhar em silêncio? Ora, tem centenas ou dezenas de repórteres gaúchos ligando, mandando mensagem, entrando em contato com a direção do Inter para tentar qualquer tipo de informação possível para trazer para o seu consumidor, para o torcedor. E, às vezes, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, uma frase que tu diz assim que é mal interpretada pelo repórter, e alguns repórteres fazem questão de interpretar mal essa informação para aumentar essa informação ou para trazer uma informação que talvez não seja tão precisa como realmente é. Por exemplo, o Bisol, por exemplo, é verdade que o Inter está negociando com fulano de tal. Tu entende? Não, nós não estamos negociando, estamos em conversas iniciais. Pronto. Já vem lá na thumb, já vem lá na chamada do vídeo, do noticiário. Inter está negociando, Inter está próximo de fechar a contrato. Tu entende? E aí chega outro time em cima do jogador, oferece um contrato melhor, oferece um salário maior, e aí acaba levando, acaba melando, ou até o empresário do jogador começa a fazer leilão. Então é importante também que as informações não vazem para que o clube consiga fechar o negócio. Primeiro, contratar o jogador, mas que o negócio seja bom para o clube. Que não seja mais inflacionado do que já está. Às vezes tu tá lá acertando com o jogador por 500 mil e a informação vaza, chega um outro clube e tu até consegue fechar com o jogador, mas daí o jogador faz um leilãozinho e tu tem que pagar 700, 800 mil para o atleta vir. Então é nesse sentido que a direção, que o Bisol falou que o Inter está trabalhando. É uma postura, e eu acho que se realmente a direção nos apresentar bons jogadores, seguindo essa linha, porque na minha opinião o Vitinho e o Ronaldo são bons jogadores, se o Inter continuar apresentando bons jogadores, que o torcedor olha e diz, cara,
Para o grupo tá ótimo. Um bom zagueiro para titularidade vai valer a pena. Vale a pena. Eu acho que se for para segurar uma boa contratação, vale a pena esse silêncio, vale a pena sim a direção ficar calada e deixar todos nós assim em suspense, contanto que a contratação seja boa. E segundo, a novidade sobre o Bernabéu, não é uma novidade, é uma curiosidade, mas que reforça o trabalho, o esforço que a direção fez e que valoriza ainda mais essa contratação. O pessoal do Voz do Gigante trouxe informação ontem que não era apenas o Palmeiras que estava interessado no Bernabéu. O Inter ganhou aí uma certa concorrência de times da Europa também. O Real Betis estava interessado e o Sevilha. Eles sondaram, buscaram informações junto ao Celtic pelo Bernabéu. Despertou interesse de clubes da Espanha. E o Atlético Mineiro também estava de olho no Bernabéu. Ou seja, o Internacional, isso só reforça que o trabalho do Bernabéu naquele segundo semestre no Internacional valorizou muito o atleta. Tá? A confiança que o Roger teve nele, o bom trabalho que ele desempenhou, a evolução, inclusive, que ele teve desde os primeiros jogos até o final do campeonato. E isso valoriza mais ainda esse atleta no Internacional. É muito bom isso. Então o Inter conseguiu fazer, na minha humilde opinião, uma contratação que valorizou muito o jogador. Por exemplo, se ele desempenha muito próximo ou igual, daqui a pouco até superior ao que ele desempenhou ano passado, nesse ano, se o Inter consiga ganhar o Gauchão e ganhar mais uma Copa do Brasil, por exemplo, tu entende o quanto valeu a pena essa contratação? Porque ele vai valorizar, ele vai ir para 12 milhões, 10, 12 milhões. Aí o Inter pode revender ele e ainda tirar um belo lucro em cima. Então a gente deve valorizar essa contratação do Bernabéu. Eu tenho certeza que cada colorado que está aqui assistindo esse vídeo sabe que foi uma ótima contratação. E eu acho que a gente tanto critica a direção, né? E por merecimento, porque a direção fez tantas cagadas e anos aí e não conseguiu nem chegar em final do Gauchão, que ela merece todas as críticas. Mas quando acerta, por exemplo, no esforço que faz, quando consegue uma boa contratação, e não só a boa contratação, mas da maneira como a do Bernabéu foi conduzida, a gente merece realmente dar os elogios. Porque se a direção não conseguisse contratar o Bernabéu, meu amigo, o que nós estaríamos falando aqui? Nós estaríamos caindo em cima. Por quê? Porque ele é um bom jogador e pode ainda evoluir aqui com o Internacional. Escreve aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre esse feito pela direção e também se você concorda na maneira que a direção adotou para contratar nesse início de temporada, na surdina, para tentar realmente fechar a negociação com os jogadores. A gente se vê no próximo vídeo à tarde e, claro, na nossa live à noite, às 22 horas. Quero ver todos vocês aqui batendo um papo comigo ao vivo, tá bom? Um abraço, fui, um bom dia para todos.